Você consegue imaginar que muitas pessoas têm o mesmo nome? Na China, quase 10% da população tem o sobrenome Wang, que significa rei. Isso significa que dezenas de milhões de pessoas orgulhosamente carregam esse nome, criando um fenômeno cultural incrível. Wang não é apenas um sobrenome comum, mas um dos nomes mais populares do mundo, o que lhe confere um significado especial na história e na identidade da sociedade chinesa. As raízes do sobrenome Wang remontam a mais de 3.000 anos, entrelaçando-se com antigas dinastias e linhagens. Famílias com esse sobrenome frequentemente sentem uma forte conexão com o legado de seus antepassados, celebrando isso em várias tradições e costumes. O sobrenome Wang aparece em diversas profissões, da política às artes, refletindo as contribuições variadas de quem o possui. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com o sobrenome Wang, lembre-se de que está diante de uma parte da história e da cultura de uma das maiores populações do mundo. Você sabia que os animais usam cores para sobreviver? Muitos seres desenvolveram adaptações incríveis que os ajudam a viver em seu ambiente. Por exemplo, a raposa do Ártico. No inverno, sua pelagem fica completamente branca, permitindo que ela se misture à paisagem nevada. Essa camuflagem é importante tanto para caçar quanto para evitar predadores. Ao perseguir pequenos mamíferos como lemingues, a pelagem branca esconde a raposa de sua presa. Por outro lado, quando a ameaça se aproxima, essa pelagem branca ajuda a raposa a escapar de grandes predadores. Até outros animais, como as corujas das neves e os veados de cauda branca, dependem de adaptações semelhantes para se proteger. Essas mudanças de cor são importantes não apenas pela beleza, elas são essenciais para a sobrevivência em condições extremas. A capacidade de se misturar ao ambiente é um exemplo incrível de como a natureza trabalha continuamente para aprimorar o instinto de sobrevivência em situações difíceis. Não é impressionante como as cores podem ter um papel tão importante na vida dos animais? Você pode se surpreender. Gestos com a cabeça na Albânia. Neste país fascinante, o movimento da cabeça pode mudar completamente a sua mensagem. Enquanto a maioria das pessoas no mundo associa um aceno de cabeça a um sim, na Albânia é o contrário. Um aceno significa não, enquanto balançar a cabeça significa sim. Essa particularidade cultural muitas vezes confunde os visitantes. Imagine tentar concordar com alguém e perceber que, sem querer, você acabou negando. Essas diferenças na linguagem corporal mostram como a comunicação humana pode ser diversa. É importante que os viajantes aprendam esses gestos antes de ir à Albânia. Conhecer essas diferenças simples, mas significativas, pode melhorar a interação e demonstrar respeito pelos costumes locais. Então, da próxima vez que você estiver conversando, não se esqueça de prestar atenção em como você move a cabeça. Sua mensagem depende disso. Você sabia que o Rio Congo, na África, é impressionante? Ele tem cerca de 4.700 quilômetros de extensão, sendo o segundo mais longo do continente. Mas o Congo não se destaca apenas por seu tamanho. Ele é essencial para os ecossistemas e comunidades ao longo de suas margens. Por outro lado, o Lago Vitória, o maior lago da África em área, cobre cerca de 68.800 quilômetros quadrados e é frequentemente chamado de maior lago tropical do mundo. Esse lago é compartilhado por 3 países, Uganda, Quênia e Tanzânia, e é uma fonte importante de alimento, transporte e água potável para milhões de pessoas. Imagine a vida vibrante ao redor dessas águas, mercados movimentados, barcos de pesca e uma rica vida selvagem. Esses cursos d'água conectam diferentes culturas e destacam a beleza e a diversidade da geografia africana. Não é incrível como a natureza molda nosso mundo e nossas vidas? Você consegue adivinhar o que realmente controla o fluxo do rio Tonle Sap? Este rio, localizado no Camboja, tem uma característica natural surpreendente. 2 vezes por ano, durante a temporada de monções, ele muda de direção. Imagine um rio fluindo para trás. Como isso é possível? Quando o rio Mekong se enche com as fortes chuvas, a pressão da água aumenta. Esse excesso de água empurra o rio Tonle Sap, fazendo com que ele flua na direção oposta. Esse fenômeno único não apenas surpreende os cientistas, mas também desempenha um papel importante na vida do ecossistema local. O fluxo reverso traz ao lago Tonle Sap sedimentos ricos em nutrientes, sustentando um habitat diversificado para peixes e vida selvagem. Essa mudança sazonal é vital para as comunidades ao redor do rio, pois garante uma colheita abundante. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o rio Tonle Sap, lembre-se de como ele nos surpreende 2 vezes por ano.
Você já experimentou chocolate que custa centenas? Madly No Truth. Não é apenas um doce, é um chocolate luxuoso que pode custar centenas de dólares por barra. Isso levanta questões interessantes sobre itens de luxo e como percebemos seu valor. As pessoas costumam associar preços altos à qualidade excepcional, mas isso é sempre verdade? Madly No Truth, por exemplo, afirma oferecer um sabor único, feito com ingredientes raros e apresentado em uma embalagem sofisticada. No entanto, alguns acreditam que esse tipo de luxo é excessivo. Fatores como branding, raridade e exclusividade desempenham um papel enorme na definição do preço de um item de luxo. Para os amantes de chocolate, pode ser uma aventura experimentar algo tão luxuoso, enquanto outros podem se perguntar por que uma barra de chocolate custa mais do que um almoço completo. No final, esses chocolates caros desafiam nossas ideias sobre prazer e desejo. Você estaria disposto a gastar tanto em uma única barra de chocolate? Prepare-se para se surpreender com seu telefone sujo. Você sabia que os celulares podem ter até 10 vezes mais bactérias do que a privada? Parece incrível, mas é verdade. Nossos telefones estão sempre em nossas mãos. Tocam superfícies cheias de germes. E muitas vezes esquecemos de limpá-los adequadamente. O acúmulo de bactérias pode causar problemas como erupções na pele ou até infecções, especialmente quando falamos ao telefone ou checamos mensagens, segurando-o perto do rosto. Pense nisso, você lava as mãos regularmente, mas com que frequência limpa o telefone? Dedicar um tempo para desinfetar o aparelho diariamente pode melhorar muito a situação. Usar lenços ou sprays desinfetantes seguros para eletrônicos ajuda a manter seu telefone limpo e sua pele saudável. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que eu o limpei? Crocodilos se refrescam de um jeito inusitado. Diferente de muitos outros animais, os crocodilos não suam, pois não têm glândulas sudoríparas. Em vez de suar para lidar com o calor, essas incríveis répteis usam suas bocas para regular a temperatura do corpo. Quando um crocodilo sente muito calor, ele abre a boca bem ampla, o que pode parecer agressivo, mas na verdade é uma forma inteligente de se resfriar. Esse comportamento permite que o ar fresco circule dentro e ajuda a liberar o excesso de calor. Você pode vê-los deitados ao sol com as mandíbulas abertas, e embora isso pareça assustador, na verdade é apenas a versão deles de um ar-condicionado. Essa adaptação única permite que eles se sintam bem em diversas condições quentes, desde pântanos até rios. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo descansando com a boca aberta, lembre-se de que ele não está apenas relaxando, ele está mantendo sua temperatura corporal sob controle. Você pode se surpreender. No Japão existem mais de 3.000 onsen. Essas fontes termais naturais são muito apreciadas para relaxamento e saúde, espalhadas por todo o país, desde montanhas tranquilas até praias deslumbrantes. A cultura do onsen está profundamente enraizada na vida japonesa, onde as pessoas vão para relaxar e aproveitar as águas minerais, que se acredita terem propriedades curativas. Os onsens não são apenas lugares para um banho quente. Eles costumam estar localizados em cenários belíssimos, como florestas verdes ou com vistas para o mar, o que intensifica a sensação de paz. Muitos visitantes desfrutam de rituais tradicionais associados aos onsens, como o hábito de se lavar antes de entrar nas banheiras e áreas de descanso com vistas incríveis. Não importa se você prefere um banho ao ar livre sob as estrelas ou um banho aconchegante em ambientes fechados, os onsens oferecem uma oportunidade única de recarregar a mente e o corpo. Você já sonhou em visitar uma dessas fontes revitalizantes? Surpreendente, mas as baterias descarregam mais rápido do que você pensa. A maioria das pessoas não percebe que as baterias perdem carga lentamente com o tempo devido a reações químicas. Quando as baterias passam por ciclos de carga e descarga, os materiais dentro delas, especialmente os íons de lítio, começam a se deteriorar ou a perder eficiência. Isso pode resultar em menor desempenho e redução da vida útil da bateria. Curiosamente, mesmo quando você não está usando suas baterias, elas ainda podem perder carga. Isso acontece devido a reações internas lentas e mudanças de temperatura que podem descarregar sua energia, mesmo que você não perceba. Por exemplo, deixar seu smartphone em um carro quente pode fazer com que ele perca carga mais rapidamente, enquanto armazenar as baterias em um local fresco e seco ajuda a mantê-las com potência por mais tempo. Compreender como suas baterias funcionam ajudará você a cuidar melhor delas e a manter seus dispositivos funcionando sem problemas.
Você sabia sobre o bolso secreto dos jeans? Esse pequeno bolso, que muitas vezes é grande o suficiente apenas para uma moeda ou alguns pedaços de papel, tem uma história interessante. Originalmente era chamado de bolso para relógio, criado para guardar relógios de bolso no final dos anos 1800. Naquela época, muitas pessoas confiavam nesses relógios estilosos para saber as horas. Quando os jeans se tornaram populares, especialmente entre trabalhadores e cowboys, o bolso para relógio continuou sendo uma parte importante, mesmo quando os relógios de bolso se tornaram menos comuns. Agora, você pode encontrar nele de tudo, desde uma chave até uma moeda da sorte, mas sua função definitivamente mudou. Embora muitas pessoas possam nem perceber sua existência, esse pequeno bolso é um encantador lembrete de como a moda pode refletir necessidades práticas da história. Na próxima vez que você colocar a mão dentro, lembre-se de que não é apenas um complemento aleatório, é parte da história do denim. Explore a incrível caverna de gelo da Noruega, escondida no glaciar. Esta maravilha natural está localizada no glaciar Jostedalsbreen, o maior glaciar da Europa continental. A caverna tem mais de 200 metros de comprimento e revela um fascinante mundo subterrâneo com impressionantes formações de gelo azul e características geológicas únicas. Esses tons azuis vibrantes aparecem quando a neve comprimida ao longo dos séculos filtra a luz solar, permitindo a passagem apenas das ondas azuis. Mas este glaciar não é apenas uma visão, ele também é uma importante fonte de água doce para a região. Compreender como o Jostedalsbreen derrete é crucial para os cientistas que monitoram as mudanças climáticas, pois fornece pistas importantes sobre as alterações ecológicas. Além de seu valor científico, a caverna atrai exploradores e fotógrafos que buscam capturar sua beleza efêmera. A cada visita, eles podem admirar a arte da natureza, tornando a caverna de gelo um lugar incrível para todos que amam aventuras e as maravilhas do nosso planeta. Você não gostaria de ver essa maravilha de gelo com seus próprios olhos? Por que a música influencia o sabor do queijo? Queijeiros profissionais estão investigando uma questão interessante. Será que a música pode mudar o sabor do queijo? O queijeiro suíço Beat Wampler, famoso por seu queijo artesanal, levou essa ideia a sério. Ele toca músicas de bandas icônicas como Led Zeppelin e A Tribe Called Quest, enquanto faz seus queijos. Mas não é só música na queijaria. Wampler colabora com estudantes da Universidade de Artes de Berna para estudar os aspectos científicos desse fenômeno. Eles investigam como diferentes gêneros e ritmos podem afetar o processo de maturação e as qualidades de sabor do queijo. Será que o rock clássico torna o cheddar mais picante ou o jazz cria um brie mais cremoso? Esse experimento empolgante não só combina música com a arte culinária, mas também abre um novo mundo de sensações. Imagine um queijo cujo sabor muda dependendo da trilha sonora. É verdade. Em 1960, quando tinha apenas 26 anos, Jenny entrou no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia, para estudar chimpanzés selvagens. O que ela descobriu foi revolucionário. Ela foi a primeira a observar esses incríveis primatas fazendo e usando ferramentas. Imagine só, chimpanzés usando gravetos para pescar cupins ou quebrando nozes com pedras. Foi uma revelação que mudou nossa compreensão sobre o comportamento e a inteligência dos animais. Antes de Jenny, acreditava-se que o uso de ferramentas era uma característica exclusiva dos humanos. Sua pesquisa não apenas nos ensinou sobre os chimpanzés, também gerou debates sobre a profundidade da cognição animal. As descobertas de Jane mostraram que essas criaturas têm mais semelhanças conosco do que pensávamos. Sua dedicação e paixão pela conservação a tornaram uma defensora global da vida selvagem e da proteção ambiental. Até hoje, ela continua seu trabalho com o Instituto Jane Goodall, inspirando pessoas em todo o mundo a respeitar e proteger as incríveis espécies do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar em animais, lembre-se da jornada notável de Jane e de como ela abriu nossos olhos para as maravilhas do mundo natural. Prepare-se para se surpreender com a escada infinita. Esta incrível escultura está nos belos jardins botânicos de Christchurch, na Nova Zelândia, e foi criada pelo artista David McCracken. A escultura tem impressionantes 9,5 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. A escada infinita é uma ilusão de ótica que fascina e intriga os visitantes. Dependendo do seu ângulo de visão, essa escultura pode parecer uma escada infinita subindo.
criando uma impressão lúdica para todos que a observam. O talento de McCracken brilha nesta obra, pois ele brinca habilmente com perspectivas e formas, convidando os espectadores a explorar os limites da arte e da realidade. A escultura não apenas embeleza os jardins, mas também desperta a curiosidade sobre como nossos olhos podem nos enganar. Seja você um morador local ou um turista, essa obra de arte vale a pena ser visitada, especialmente se você gosta de arte envolvente que desafia sua percepção. Quando foi a última vez que você se deparou com uma arte que fez você questionar o que é real? É verdade que o condado de LA é o maior dos EUA. Com uma população impressionante de 9,7 milhões, o condado de Los Angeles é o mais populoso dos Estados Unidos, superando a população de 40 estados diferentes. Esse vibrante caldeirão de culturas é imenso em tamanho e diversidade, lembrando nações inteiras pela variedade de pessoas que o chamam de lar. Situado entre estados como Michigan e Nova Jersey em rankings populacionais, o condado de LA atrai indivíduos de diferentes origens, todos em busca do sonho americano. A economia movimentada, impulsionada por indústrias que vão do entretenimento à tecnologia, cria inúmeras oportunidades de emprego, outro fator atraente para os recém-chegados. A aura cosmopolita é ainda mais destacada por bairros que refletem a rica tapeçaria da vida de seus moradores, incluindo comunidades de imigrantes e talentos criativos. Visitantes e moradores podem desfrutar de uma impressionante variedade de culinárias e expressões artísticas, posicionando LA como um lugar dinâmico para viver. Com suas cidades expansivas e pontos icônicos como Hollywood e o Griffith Park. É claro porque o condado de Los Angeles continua a atrair pessoas de todo o mundo. Adivinhe o que realmente motiva os gladiadores da Roma Antiga? No coração agitado do Império Romano, os ferozes gladiadores não eram apenas lutadores, eram guerreiros altamente habilidosos, moldados em escolas especializadas chamadas ludi. Geridas por treinadores experientes conhecidos como lanistas, essas escolas ofereciam um regime rigoroso para preparar os lutadores para as intensas batalhas que atraíam grandes multidões ao Coliseu. Imagine a atmosfera, manhãs cedo cheias do clangor de espadas e gritos animados dos treinadores. Os gladiadores treinavam incansavelmente, aperfeiçoando tanto as técnicas de combate quanto o trabalho em equipe, já que frequentemente lutavam em duplas ou grupos. Os ludi eram ambientes exigentes, ensinando esses guerreiros a suportar tanto a dor física quanto a pressão mental. Embora vistos por muitos como mero entretenimento, os gladiadores levavam vidas multifacetadas, estabelecendo laços fortes com seus treinadores e companheiros. Alguns até se tornaram celebridades, conhecidos por sua destreza e valor. A dura realidade da vida de um gladiador era severa, mas através de seu treinamento incansável, eles se tornaram poderosos símbolos de coragem e habilidade, deixando uma marca indelével na história. Descubra o que realmente dá ao besouro escorpião sua defesa poderosa. Este inseto notável revela uma abordagem fascinante sobre estratégias de sobrevivência. Nativo de partes da América Central e do Sul, o besouro escorpião usa suas longas antenas flexíveis para liberar uma arma química potente quando ameaçado. Ao contrário da maioria dos insetos que mordem ou picam, essa pequena criatura emprega uma tática inteligente. Ela pode liberar um coquetel tóxico através de glândulas especializadas localizadas em suas antenas. Esse mecanismo engenhoso permite que ela afaste predadores potenciais, incapacitando ou prejudicando aqueles que possam tentar se alimentar dela. As toxinas não são aleatórias, elas têm um propósito específico, garantindo que apenas os atacantes mais ousados pensem duas vezes. A seleção natural favoreceu essas adaptações únicas, permitindo que o besouro escorpião prospere em um ecossistema competitivo onde muitas espécies lutam pela sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você encontrar um desses besouros, lembre-se de que sua aparência aparentemente sem graça esconde uma poderosa arma secreta, tornando-o um mestre da defesa no mundo dos insetos. Quantas outras criaturas usam métodos tão extraordinários para proteção? Você pode acreditar no mistério da Piscina Vermelha? Este lugar incrível na ilha de Koh Samui, na Tailândia, atrai visitantes com suas cores vibrantes, mas não é o que você pensa. A piscina não é vermelha por natureza, em vez disso, usa habilidosamente azulejos vermelhos, laranjas e amarelos, criando uma ilusão óptica.
Quando a luz do sol atinge a superfície, as cores se refletem e dançam, criando um tom vermelho hipnotizante que chama a atenção. Parece algo saído de um sonho, mas tudo é uma questão de design. Os amantes da fotografia vêm aqui para capturar vistas deslumbrantes, frequentemente publicando suas fotos vibrantes na internet. A piscina vermelha, ao contrário dos tradicionais corpos d'água azuis, adiciona um charme único ao paraíso tropical de Koh Samui. Imagine como deve ser relaxar em uma piscina que parece brilhar com tons de fogo. É o lugar perfeito para postagens nas redes sociais, gerando entusiasmo em torno deste objeto aquático peculiar e artístico. Então, da próxima vez que você ver fotos da piscina vermelha, lembre-se da habilidade por trás dela. Vamos descobrir a verdade sobre a incrível ecolocalização dos morcegos. Os morcegos não são apenas criaturas assustadoras da noite. Eles têm uma habilidade surpreendente chamada ecolocalização. Essa capacidade permite que eles se orientem e se comuniquem no escuro total. Como isso funciona? Os morcegos emitem sons de alta frequência que se espalham pelo ar. Quando esses sons encontram um objeto, como uma árvore ou um inseto voador, eles retornam para os ouvidos do morcego. Ao ouvir o eco que volta, os morcegos conseguem criar um mapa mental detalhado do seu entorno. Essa habilidade é especialmente útil para caçar à noite, quando a visibilidade é baixa. Além disso, os morcegos usam esses sons não apenas para navegar, mas também para interações sociais, comunicando-se com membros de sua colônia através de diferentes vocalizações. Não é incrível como esses pequenos mamíferos usam ondas sonoras para sobreviver em seu ambiente? Descubra as tradições culinárias únicas de Tana. Tana, uma cidade vibrante na Albânia, é um verdadeiro paraíso para os amantes da comida, oferecendo uma rica variedade de sabores, inspirados em várias cidades europeias. A culinária da cidade reflete seu patrimônio cultural, combinando pratos albaneses tradicionais com influências de países vizinhos como Itália e Grécia. Aqui você encontrará deliciosas massas, lembrando a cozinha italiana e a saborosa moussaka grega, cada prato preparado com ingredientes frescos da região. Ao passear pelos mercados movimentados de Tana, você será atraído pelos aromas de pão recém-assado e especiarias, mostrando a criatividade e a paixão dos chefes locais. A cena gastronômica é vibrante, com restaurantes aconchegantes oferecendo de tudo, desde ensopados substanciais até doces irresistíveis. Cada prato conta sua própria história, revelando como séculos de comércio e troca cultural moldaram a identidade gastronômica única de Tana. Você está pronto para embarcar em uma jornada culinária por esta cidade encantadora? Você já se perguntou por que Sultan Kösen é tão alto? Com 2 metros e 51 centímetros, Sultan Kösen, nascido em 1982 na Turquia, é o homem mais alto do mundo. Sua altura impressionante é causada por uma condição rara, chamada gigantismo, que resulta do excesso de hormônio do crescimento. Essa condição não só lhe deu uma forma física extraordinária, mas também o tornou uma celebridade global. Sultan inspirou muitos com sua história, participando de eventos e quebrando recordes. Apesar das dificuldades que sua altura traz, como problemas de saúde e a busca por roupas adequadas, ele mantém uma atitude positiva. A altura de Sultan lhe proporcionou oportunidades únicas, como conhecer pessoas famosas e participar de projetos internacionais para aumentar a conscientização sobre distúrbios de crescimento. Sua trajetória nos inspira a aceitar nossas diferenças, lembrando que todos nós temos qualidades únicas que nos tornam especiais. Você já se perguntou por que no tênis o zero é chamado de amor? O termo único amor para representar o zero no tênis intriga os fãs do esporte há muitos anos. Uma das teorias populares sugere que essa palavra estranha vem do francês l'œuf, que significa ovo, insinuando que a forma do zero se assemelha a um ovo. No entanto, essa explicação não tem confirmação histórica suficiente, deixando-nos com um mistério interessante. Apesar da origem incerta, a palavra amor traz um toque divertido ao jogo. Imagine um jogador fazendo um ace e dizendo "eu tenho amor", em vez de simplesmente zero. Essa linguagem vibrante dá vida ao esporte, tornando-o mais emocionante para jogadores e espectadores. A terminologia reflete o charme e as tradições do tênis, destacando que até mesmo expressões estranhas têm seu lugar no esporte.
Então, quando você ouvir alguém mencionar amor durante uma partida, lembre-se de que há uma história fascinante por trás disso, pronta para ser descoberta. Prepare-se para se surpreender com o estilo de vida único de Daphne Guinness. Esta ícone da moda e ocasionalmente musicista conquistou a imaginação do público com seus hábitos excêntricos. Na infância, ela nadava em uma piscina cheia de lagostas, refletindo sua personalidade ousada. Conhecida por suas escolhas de moda vibrantes, Daphne frequentemente usa sapatos altos sem salto e um clássico penteado colmeia, tornando-se uma verdadeira referência de estilo. Mas o que realmente fascina é sua alimentação incomum. Ela afirma se alimentar principalmente de energéticos Red Bull e shakes nutritivos, evitando completamente pratos tradicionais. Essa escolha alimentar peculiar a torna ainda mais enigmática e faz muitos se perguntarem como ela consegue. Com sua personalidade marcante e espírito aventureiro, Daphne Guinness continua a inspirar outros a abraçar sua singularidade. O que você acha do seu estilo de vida inconfundível? Prepare-se para os tênis de queijo da Puma e Cheetos. Esta empolgante colaboração une os mundos da moda e da cultura de snacks de uma forma inesperada. Imagine sair com um tênis estiloso que realmente tem o cheiro de queijo picante. A ideia única foi criada para os fãs de ambas as marcas, misturando moda esportiva com notas divertidas de lanche. Os tênis têm uma cor laranja vibrante, lembrando a embalagem do Cheetos, e um design divertido que chama a atenção. Mas é o cheiro que os destaca. A cada passo você sente o aroma do queijo, que certamente será assunto de conversa. Essa ideia inovadora reflete o espírito brincalhão tanto da Puma, conhecida por sua roupa esportiva, quanto da Cheetos, amada por seus sabores marcantes. Embora alguns possam duvidar da praticidade de um tênis com cheiro de queijo, a proposta é quebrar estereótipos e se divertir com a moda. Essa colaboração não só demonstra criatividade, mas também mostra como as marcas estão cada vez mais misturando diferentes estilos de vida e culturas. Então você está pronto para usar tênis que cheiram ao seu lanche favorito? Ratos e camundongos nos surpreendem com sua sensibilidade. Pesquisas recentes mostraram que esses pequenos roedores realmente gostam de ser cutucados. Cientistas realizaram experiências divertidas, cutucando ratos e observando suas reações alegres. Essas criaturas rechonchudas se contorciam, faziam barulhinhos e até emitiam sons brincalhões, mostrando claramente que estavam gostando. Essa reação ao toque pode parecer engraçada, mas também nos ajuda a entender seu comportamento social. Assim como os humanos, esses pequenos animais podem expressar alegria e brincadeira através de interações físicas. O que isso significa para nossa compreensão das emoções dos animais? Isso indica que ratos e camundongos, frequentemente vistos como pragas, têm uma vida social e sentimentos mais profundos do que jamais pensamos. Essas descobertas podem mudar nossa visão sobre sua inteligência e capacidades emocionais. Quem diria que criaturas tão comuns poderiam exibir comportamentos tão agradáveis? Ao aprender sobre a sensibilidade de ratos e camundongos, não apenas sorrimos, mas também começamos a valorizar a complexidade do comportamento animal. A incrível história do início da Nike. A Nike foi fundada em 25 de janeiro de 1964 por dois sonhadores ambiciosos, Bill Bowerman e Phil Knight. O que começou como Blue Ribbon Sports surgiu de uma ideia simples: criar o melhor calçado esportivo para corredores. Bill, treinador de atletismo na Universidade de Oregon, experimentava designs e materiais, enquanto Phil, um ex-corredor, começou a vender tênis japoneses no Zewucha. A paixão deles levou a inovações não apenas em calçados, mas também em toda uma cultura esportiva. Com o tempo, a marca evoluiu, assim como seu famoso logo de swoosh, que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do mundo. Hoje, a Nike é associada ao esporte e ao fitness, inspirando milhões de pessoas a superarem seus limites. Você consegue acreditar que tudo começou com a dedicação de duas pessoas e um sonho compartilhado? Você já se perguntou por que os bisões prosperam em Yellowstone? Esses magníficos animais mostram uma incrível resistência, especialmente durante os invernos rigorosos, quando a neve cobre o parque. A espessa e peluda pelagem dos bisões é o melhor casaco de inverno que a natureza pode oferecer, permitindo que eles sobrevivam a temperaturas impressionantes que chegam a menos 40 graus Fahrenheit. Eles não apenas sobrevivem, eles prosperam. Você pode frequentemente vê-los vagando pela paisagem congelada, uma cena que parece saída de um cartão de inverno.
Quando o verão chega, os bisões trocam suas pesadas pelagens por um pelo mais leve, que os ajuda a se manter frescos sob o sol quente. Essa troca sazonal demonstra sua notável capacidade de se adaptar às mudanças climáticas. Ao se ajustarem ao clima, os bisões mostram como a vida selvagem pode lidar com condições extremas. Não é incrível como essas criaturas resistentes enfrentam as condições naturais em Yellowstone, uma maravilha da natureza? Você não vai acreditar, Minnie quebrou o recorde de palavras. Este talentoso artista foi registrado no livro dos recordes Guinness por ter pronunciado o maior número de palavras em uma única apresentação. Impressionantes, 1.560 palavras em pouco mais de 5 minutos. Imagine como ele fala rápido. Minnie fez exatamente isso, mostrando não apenas habilidades linguísticas excepcionais, mas também uma clareza incrível. Cada palavra flui suavemente para a próxima, e é difícil acreditar que alguém possa falar tão rápido e de forma tão clara. Essa conquista não é apenas sobre falar rápido, é também um teste de memória, coordenação e prática. Com apostas tão altas, o sucesso de Minnie inspira muitos novos oradores e amantes das palavras. Alguma vez você já pensou em quão rápido pode falar? É surpreendente perceber a velocidade com que se pode pronunciar tantas palavras com clareza. O recorde de Minnie nos lembra do poder da linguagem e das incríveis capacidades humanas. Surpreendentemente, é um fato que os cães sentem suas emoções. Nossos amigos peludos são criaturas verdadeiramente notáveis, com uma habilidade extraordinária de olfato, que é até 100.000 vezes mais sensível do que a dos humanos. Essa incrível capacidade olfativa permite que eles detectem uma variedade de odores, incluindo aqueles relacionados aos nossos estados emocionais. Quando sentimos emoções fortes como medo ou alegria, nossos corpos emitem compostos químicos específicos, e os cães são ótimos em perceber essas mudanças. Por exemplo, quando você está ansioso, seu corpo libera substâncias que criam um cheiro único, e os cães conseguem detectar essa mudança sutil. Eles respondem oferecendo conforto, seja se aconchegando ou simplesmente ficando perto. Esse comportamento instintivo demonstra o profundo vínculo que tem com os humanos, tentando entender nosso estado emocional. Assim, seu cão pode ficar ao seu lado quando você está triste ou te cumprimentar animadamente quando você está feliz. É fascinante pensar que seu pet não só busca companhia, mas também se conecta com seus sentimentos, interagindo com você em um nível emocional. Não é incrível como nossos cães conseguem se conectar conosco, além das palavras? Muitos não sabem, mas em Los Alamos, em 1963, ocorreram tremores subterrâneos. Durante um teste nuclear secreto, um evento sísmico impressionante foi registrado a 41 metros por segundo. Esse teste fazia parte do programa de armas nucleares do USA. E embora devesse permanecer subterrâneo, as ondas de choque foram sentidas longe e amplamente. Sismólogos, cientistas que estudam terremotos, trabalharam incansavelmente para analisar esse evento, mas o local exato do teste nunca foi encontrado. Imagine uma explosão poderosa debaixo da Terra, criando vibrações, mas permanecendo escondida de nossos olhos. Esse incidente misterioso levanta questões sobre a escala dos testes nucleares subterrâneos e seu impacto em nosso planeta. Talvez haja mais testes secretos esperando para serem revelados. O evento em Los Alamos, em 1963, nos lembra do poder da ciência e dos mistérios que estão escondidos sob nossos pés. Descubra o mistério da ilha birmanesa. Esta terra enigmática apareceu nos mapas dos séculos XVI e XVII, na costa do México, despertando interesse e debates entre historiadores e cartógrafos. Apesar de sua imagem vívida nesses mapas, a ilha desapareceu sem deixar vestígios, gerando várias teorias sobre sua existência. Alguns especialistas acreditam que ela nunca existiu, enquanto outros pensam que afundou devido à atividade sísmica ou agitações políticas na região. O mistério se aprofundou em 2009, quando pesquisas avançadas, realizadas para encontrar seus restos, não trouxeram resultados. Isso torna a ilha birmanesa um dos mistérios mais persistentes da cartografia mundial. Por que foi retratada se nunca existiu? O que aconteceu com essa ilha fantasma? As respostas permanecem ocultas, alimentando a curiosidade e levantando novas questões sobre nosso passado e a precisão dos mapas históricos. Abduzido por alienígenas em Pascagoula, você não vai acreditar nesta história.
Em 1973, em Pascagoula, Mississippi, aconteceu um evento surpreendente. Os pescadores Calvin Parker e Charles Hickson relataram um encontro aterrorizante com alienígenas. Durante a pesca no rio Pascagoula, eles afirmaram que foram abordados por seres com garras estranhas, parecidas com as de um lagosta. Esses visitantes esquisitos não disseram uma palavra, mas rapidamente agarraram os pescadores e os levaram para sua nave. Descrevendo criaturas com pele cinza e forma humana, Parker e Hickson contaram sobre sua experiência horrível às autoridades após conseguirem escapar. Essa história atraiu enorme atenção da mídia e gerou ceticismo, tornando-se um dos casos de abdução mais famosos na história dos OVNIs. O incidente levantou questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite e reacendeu discussões sobre a existência de vida extraterrestre, que continuam até hoje. Será que a vida fora da Terra realmente existe? Você pode se surpreender. Buracos negros subaquáticos existem. Essas formações misteriosas, semelhantes às suas contrapartes cósmicas, são na verdade redemoinhos compactos, que podem capturar tudo o que estiver muito perto. Imagine redemoinhos que sugam peixes, lixo e até submarinos, permanecendo quase invisíveis. Alguns desses buracos negros subaquáticos podem ter impressionantes 150 quilômetros de diâmetro, tornando-os uma enorme ameaça oculta sob a superfície do oceano. Sua detecção é difícil, pois frequentemente se misturam com a água ao redor, escondendo o perigo. Cientistas continuam a estudar esses redemoinhos para entender seu comportamento e impacto na vida marinha. Com a tecnologia moderna, estamos começando a desvendar os segredos desses fenômenos subaquáticos. Com a capacidade de criar correntes poderosas, buracos negros subaquáticos não são apenas mistérios científicos. Eles têm um impacto significativo na dinâmica do oceano. Enquanto os pesquisadores continuam a explorar as profundezas, encontraremos mais desses redemoinhos ocultos escondidos nos braços do oceano. Vamos revelar a verdade sobre peixes e ouriços do mar. No mundo subaquático de lançar, peixes pequenos usam uma estratégia inteligente para sobreviver, formando amizade com ouriços do mar. Esses seres espinhosos oferecem não apenas abrigo, mas também proteção importante e uma fonte estável de alimento. Quando os peixes pequenos nadam perto dos ouriços, eles se beneficiam da dura casca do ouriço, que os protege de predadores. Em troca, os peixes frequentemente se alimentam de algas e pequenos organismos que grudam nos ouriços, ajudando a mantê-los limpos. Essa relação destaca a interdependência da vida marinha. Ao se manter perto dos ouriços, os peixes pequenos obtêm não só segurança, mas também uma fonte confiável de nutrientes. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas marinhos, lembre-se da colaboração fascinante entre peixes pequenos e ouriços do mar, que demonstra o incrível equilíbrio da natureza. Quantas outras parcerias únicas existem debaixo d'água? E se eu te contar sobre as tribos Caim? As tribos Caim, especialmente a Caim Lavi, vivem em regiões montanhosas e remotas de Mianmar e Tailândia. Sua cultura vibrante se manteve, ao longo dos séculos, profundamente enraizada na agricultura e em ofícios tradicionais, como tecelagem e cerâmica. Essas comunidades valorizam a conexão com a terra, dependendo de práticas agrícolas passadas de geração em geração. No entanto, com a chegada de influências modernas, as tribos Caim enfrentam novos desafios. Turistas estão cada vez mais atraídos por suas paisagens deslumbrantes e culturas ricas, trazendo tanto oportunidades quanto pressões. Enquanto alguns membros da tribo aceitam essas mudanças, outros se preocupam com a perda de seus antigos costumes e estruturas sociais. Como as tribos Caim encontrarão um equilíbrio entre preservar seu legado e se adaptar a um mundo em rápida mudança? E se eu te disser que Davis tentou patentear a invenção de um escravo? Em uma reviravolta fascinante da história, Jefferson Davis buscou patentear um revolucionário propulsor a vapor criado por seu escravo Ben Montgomery. Apesar de seu alto status como presidente da Confederação, seu pedido foi negado, pois ele não foi reconhecido como o verdadeiro inventor. Esse caso destaca uma lei incomum que Davis assinou, permitindo que proprietários de escravos registrassem patentes para invenções feitas por seus escravos. Embora essa lei reconhecesse a contribuição potencial dos escravos, ainda assim os privava dos direitos sobre suas criações.
O design do propulsor de Montgomery apresentava uma notável concepção de engenharia que poderia ter mudado as viagens marítimas, mas em vez disso, tornou-se um lembrete amargo das complexidades da invenção e da propriedade em uma sociedade baseada na escravidão. Quão diferente poderia ter sido a história se o gênio de Montgomery tivesse sido reconhecido? Por que o galho derrete em temperaturas tão baixas? O galho é um metal surpreendente que não se encaixa nas nossas ideias sobre metais. Sua temperatura de fusão é de apenas 29,66 graus Celsius, o que significa que ele pode se transformar de sólido para líquido, até mesmo em um ambiente quente ou na palma da sua mão. Essa característica única torna o galho extremamente útil em várias áreas, especialmente na eletrônica, onde ajuda a melhorar a eficiência ao controlar o calor. E não para por aí. Devido à sua capacidade de formar ligas com outros metais, o galho é utilizado em sistemas de armazenamento de energia térmica, permitindo que capturemos e utilizemos o calor de forma sustentável. Imagine um mundo onde podemos armazenar calor, assim como armazenamos energia em baterias. Com o avanço das tecnologias baseadas em ligas de galho, fica claro que esse metal de baixa temperatura de fusão terá um papel importante em nosso futuro. Explore as incríveis cavernas de Postojna, na Eslovênia. Essas cavernas impressionantes se estendem por mais de 15 milhas sob a terra e são uma verdadeira maravilha da natureza. As cavernas de Postojna são conhecidas por suas fascinantes estalactites e estalagmites, que criam uma paisagem subterrânea deslumbrante. Os visitantes podem fazer um passeio em um trem subterrâneo único, que facilita a exploração dos corredores sinuosos e permite ver de perto a incrível geologia. A cada curva, novas formas impressionantes aparecem, desde cristais brilhantes até colunas majestosas, formadas ao longo de milhares de anos. As cavernas não são apenas um tesouro para os amantes da geologia. Elas também abrigam ecossistemas únicos, incluindo espécies raras que prosperam na escuridão. As excursões guiadas contam histórias fascinantes sobre a formação das cavernas e seu significado na cultura eslovena. Este mundo subterrâneo oferece uma aventura para todos que desejam explorar as maravilhas da natureza. Seja você um aventureiro experiente ou apenas curioso, as cavernas de Postojna prometem experiências inesquecíveis. Pronto para descobrir essa joia escondida? Prepare-se para se surpreender com a ciência da velocidade. Muitos acreditam que a velocidade no esporte é algo que se tem ou não, mas isso não é verdade. Pesquisas mostram que é possível melhorar a velocidade com treinos específicos. Por exemplo, o treinamento de força ajuda a desenvolver a musculatura necessária para sprints rápidos. Exercícios de sprint, que focam em arranques rápidos e na técnica de corrida correta, podem aumentar a capacidade do atleta de se mover mais rápido. Além disso, entender a biomecânica, a ciência do movimento dos corpos, permite que os treinadores melhorem as técnicas, tornando cada movimento mais eficiente. Essas estratégias combinam trabalho duro e princípios científicos, provando que a dedicação aos treinos pode resultar em melhorias visíveis no campo. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se, a velocidade não é apenas um dom, ela pode ser desenvolvida. Acredite ou não, a palavra midshipman tem uma história interessante. Este termo costumava se referir a um marinheiro experiente, um mestre na navegação pelos mares. Esse título era um sinal de respeito entre os marinheiros que o conquistavam, ao superar as dificuldades da vida no mar. No entanto, com o tempo, o significado da palavra midshipman mudou. Hoje, refere-se a um oficial júnior da Marinha em treinamento. Essa mudança mostra como a linguagem pode se adaptar e evoluir, refletindo as transformações sociais e profissionais ao longo do tempo. Pense nisso. As palavras frequentemente mudam de significado dependendo de como são usadas pela sociedade. No contexto do treinamento naval, os midshipmen passam por uma preparação rigorosa para estarem prontos para seus futuros papéis, garantindo a prontidão para liderar e proteger. Essa evolução não apenas demonstra que a linguagem está viva e em mudança, mas também ilustra o caminho daqueles que escolhem servir na Marinha. Portanto, da próxima vez que você ouvir a palavra midshipman, lembre-se de que ela carrega uma rica história e simboliza tanto tradições quanto desenvolvimento no mundo da Marinha. Você já esteve em uma sauna finlandesa? Na Finlândia, as saunas não são apenas um lugar para relaxar. Elas fazem parte da cultura. Imagine-se relaxando após um longo dia em uma sauna aconchegante de um hotel 3 estrelas, onde o vapor quente envolve você, ajudando a aliviar o estresse. Este hotel oferece não só quartos confortáveis, mas também convida os hóspedes a desfrutar dessa tradição tão querida.
Na cultura finlandesa, as saunas são usadas para relaxar, socializar e até para conversas importantes. O calor relaxante abre os poros, melhora a circulação e pode ajudar na recuperação muscular. Muitos finlandeses frequentam a sauna regularmente, às vezes até uma vez por semana. Visitar a sauna em um hotel não só permite que você conheça os costumes locais, mas também traz muitos benefícios para a saúde. Portanto, se você estiver na Finlândia, não perca a oportunidade de experimentar esse aspecto único e revitalizante da vida finlandesa. Você consegue imaginar que Valkyria e Cykno são apenas amigos? Há muitos rumores entre os fãs sobre um possível romance entre Valkyria e Cykno, mas ambos os artistas esclareceram a situação. Eles deixaram claro que a relação deles é baseada na amizade e não no amor. Esse tipo de amizade é comum no mundo do entretenimento, onde laços próximos podem ser mal interpretados. Valkyria, conhecida por sua personalidade forte, e Cykno, admirado por seu carisma, têm uma amizade sólida que os fãs adoram. Suas interações divertidas nas redes sociais podem alimentar os rumores, mas é inspirador ver como eles mantêm uma amizade saudável em meio a toda essa agitação. Como fãs, muitas vezes esperamos mais entre nossas estrelas favoritas. Mas é importante respeitar seus limites e apreciar o talento que cada um traz. O que você acha que torna a amizade deles especial? Descubra as maravilhas geladas do cinturão de Kuiper. Essa região fascinante do espaço fica além de Netuno e abriga muitos corpos gelados e planetas anões. Imagine um enorme campo cósmico repleto de objetos misteriosos, alguns dos quais são restos do início do Sistema Solar. O cinturão de Kuiper não é apenas um espaço vazio, aqui estão vizinhos celestes famosos, como Plutão, que já foi considerado o 9º planeta. Embora Plutão seja o mais conhecido, existem milhares de outros objetos que se movem nesse território gelado, muitos dos quais ainda estão pouco explorados. Esses corpos gelados podem oferecer pistas sobre como nosso sistema solar se formou bilhões de anos atrás. Cientistas estão ansiosos para aprender mais sobre esse espaço gelado, pois ele guarda segredos relacionados à origem da Terra e de nossos vizinhos planetários. Quais descobertas nos aguardam no cinturão de Kuiper? Os aerotáxis já chegaram. Você ouviu falar do Pop Up Next? Este conceito inovador, criado em parceria entre a Airbus e a Audi, representa o futuro, onde se deslocar é tão simples quanto entrar em um veículo aéreo autônomo. O Pop Up Next combina tecnologias avançadas de aviação e transporte terrestre, oferecendo uma experiência de viagem sem interrupções. Imagine, você chega ao seu destino de carro e quando é hora de voar, seu veículo se transforma em um aerotáxi sobre as ruas lotadas. Este aparelho autônomo foi projetado para resolver problemas de tráfego e reduzir significativamente o tempo de viagem. Embora isso possa parecer uma cena de um filme de ficção científica, a tecnologia do Pop Up Next funciona graças à integração de sistemas elétricos de decolagem e pouso vertical, permitindo que ele decole e pouse em espaços limitados. Além disso, com a experiência automotiva da Audi, o design foca no conforto e em interfaces amigáveis, tornando-o atraente para os futuros viajantes urbanos. Com o crescimento das cidades, será que aerotáxis como o Pop Up Next podem revolucionar nossa forma de nos deslocar? Prepare-se para se surpreender com o processo de decomposição na natureza. Você sabia que após a morte, as enzimas no estômago começam a trabalhar e a digerir o corpo em apenas 3 dias? Isso pode parecer um pouco assustador, mas é o primeiro passo no processo natural de decomposição. Em vez de simplesmente apodrecer, nossos corpos passam por mudanças que os cientistas chamam de autólise. Durante a autólise, as próprias enzimas do corpo quebram os tecidos, começando de dentro para fora. Esse fascinante processo é a maneira da mãe natureza devolver os nutrientes ao meio ambiente. À medida que a decomposição continua, outros organismos, como bactérias e insetos, se juntam ao processo, ajudando a transformar o que antes era um ser vivo em solo. Isso possibilita a continuidade da vida em outra forma, tornando a morte uma parte importante do ciclo da vida. Quem diria que nosso último ato poderia ser tão significativo para o ecossistema? Você já se perguntou por que os peixes têm anéis de idade? Cientistas podem determinar a idade de um peixe contando os anéis de crescimento em suas escamas ou em pequenos ossos nas orelhas, chamados otólitos.
Esses anéis se formam da mesma forma que os anéis de crescimento das árvores, mostrando não apenas a idade, mas também a saúde do peixe ao longo dos anos. No entanto, tubarões e raias fazem isso de maneira diferente, pois não têm otólitos. Em vez disso, os pesquisadores analisam suas vértebras ou as faixas de crescimento nas nadadeiras dorsais para encontrar esses marcadores de idade. Esse método único ajuda os cientistas a entender a longevidade dessas criaturas incríveis e a compreender seus ciclos de vida, incluindo períodos de reprodução ou migração. Estudando esses padrões de crescimento, podemos ter uma visão mais clara do estado das populações de peixes, o que auxilia nos esforços de conservação para proteger seus habitats e garantir seu futuro. Quem diria que contar anéis poderia revelar tanto? O que realmente causa violência contra pessoas com doenças mentais? Pesquisas mostram que pessoas com transtornos mentais têm o dobro de chances de serem vítimas de crimes violentos em comparação com aquelas que não têm esses problemas. Essa estatística impressionante destaca as sérias vulnerabilidades que essas pessoas enfrentam. Fatores que contribuem para esse aumento de risco incluem estigmas sociais, falta de compreensão da sociedade e, às vezes, o próprio isolamento. Muitas vezes, pessoas com doenças mentais não têm o mesmo acesso a sistemas de apoio ou recursos comunitários, o que as torna mais vulneráveis a danos potenciais. Além disso, a falta de compreensão sobre saúde mental pode gerar medo ou agressão por parte dos outros, aumentando o risco de confrontos violentos. É importante trabalhar para criar uma sociedade mais compassiva e informada, onde todos possam se sentir seguros, compreendidos e apoiados. Como podemos proteger melhor os mais vulneráveis? Acredite ou não, a NASA tem Tom e Jerry no espaço. Esses dois satélites trabalham juntos para medir anomalias gravitacionais na Terra. Eles foram inteligentemente nomeados de Tom e Jerry, mas, ao contrário dos personagens de desenho animado, sua missão é séria: monitorar as variações da gravidade causadas por características geológicas e mudanças de massa. Observando a distância entre eles, conseguem detectar pequenas alterações na atração gravitacional provocadas por objetos como montanhas, vales ou até grandes cavernas subterrâneas. Essa tecnologia incrível ajuda os cientistas a entender melhor os processos internos da Terra. Por exemplo, quando ocorre um forte terremoto, isso pode alterar a distribuição de massa no nosso planeta, resultando em mudanças na gravidade. Analisando os dados coletados por Tom e Jerry, os pesquisadores podem aprender mais sobre essas mudanças, o que ajuda a melhorar a preparação para terremotos e a compreensão dos movimentos tectônicos. Então, da próxima vez que você pensar em satélites, lembre-se de que Tom e Jerry da NASA estão revelando os segredos do nosso planeta a partir da órbita. Descubra o que realmente faz Chicago amar o Bob. As nuvens de Chicago, carinhosamente chamadas de Bob, são uma escultura fascinante que atrai milhões de visitantes todos os anos. Criada pelo artista indiano-britânico Anish Kapoor e inaugurada em 2006, essa impressionante obra de arte possui uma superfície lisa e brilhante de aço inoxidável polido. O que torna o Bob realmente especial é sua capacidade de refletir e distorcer o belo horizonte de Chicago, criando uma experiência visual hipnotizante que muda conforme o ângulo do espectador. As pessoas adoram posar em frente a essa escultura icônica, capturando tanto seus reflexos quanto a linda paisagem urbana ao redor. Com o passar do tempo, o Bob se tornou um símbolo querido de Chicago, representando a criatividade e o espírito da Cidade dos Ventos. Você já visitou esse incrível monumento? Você pode se surpreender: o sucesso do Monty Python no YouTube. Em 2008, o icônico grupo de comédia Monty Python deu um passo ousado na era digital ao lançar seu próprio canal no YouTube. Essa decisão foi um verdadeiro marco. Ao disponibilizar seus clássicos sketches e números de comédia online, o Monty Python não só atraiu uma nova geração de fãs, mas também provocou um aumento impressionante nas vendas de DVDs de 23.000%. Imagine um aumento de popularidade assim. A combinação habilidosa de nostalgia e acessibilidade ajudou seu humor atemporal a ressoar tanto com os fãs antigos quanto com os curiosos novatos. Pessoas que nunca tinham visto seus famosos esquetes como O Ministério das Caminhadas Bobas ou Spam começaram a descobrir seu estilo único de comédia. O canal no YouTube se tornou um verdadeiro refúgio para o riso, mostrando não apenas seus esquetes, mas também trazendo momentos icônicos de volta ao centro das atenções. Não é incrível como a tecnologia moderna pode reviver o humor clássico?
Acredite ou não, mas as leggings um dia foram só para homens. No século XIV, os homens usavam essas roupas justas por baixo de túnicas ou como parte de armaduras, bem diferente das roupas esportivas de hoje. Pinturas históricas mostram figuras famosas, como o rei Henrique VIII, orgulhosamente exibindo leggings de lã, couro ou seda. Essas peças eram práticas, proporcionando calor e conforto, especialmente no frio. Com a mudança da moda, as leggings desapareceram do guarda-roupa masculino e se transformaram no que conhecemos hoje, uma parte essencial do guarda-roupa feminino. Curiosamente, as leggings voltaram à moda e agora estão presentes em roupas do dia a dia e esportivas em toda parte. Hoje, são valorizadas pela flexibilidade e conforto. Como uma peça que um dia foi feita para reis, se tornou um fenômeno da moda moderna que agrada a todos. Prepare-se para eventos emocionantes com Monster Trucks. Os eventos de Monster Trucks são uma combinação incrível de força e habilidade que mantém o público na expectativa. Imagine enormes caminhões pesando mais de 4.000 quilos, mostrando sua incrível agilidade e potência. Cada evento inclui muitos truques emocionantes, desde saltos altos sobre rampas até impressionantes apresentações de freestyle, que fazem a multidão vibrar. Os fãs se reúnem em grande número, lotando os estádios para ver essa competição extrema, onde os motoristas levam seus veículos ao limite, proporcionando performances incríveis. O som dos motores rugindo enche o ar enquanto esses gigantes competem entre si, buscando o melhor tempo ou o truque mais espetacular. Aqui não se trata apenas de velocidade, habilidade, precisão e impressionar o público são fundamentais. Seja uma corrida emocionante ou um salto impressionante, os eventos de Monster Trucks prometem experiências inesquecíveis para todos, tornando-os favoritos entre os amantes de adrenalina e famílias. Pronto para testemunhar essa emoção? Você consegue imaginar a caça a gigantescos tatus na América do Sul? Esses enormes seres viveram na Terra há milhões de anos e chegavam ao tamanho de um carro. Os primeiros humanos, conhecidos como paleoíndios, desenvolveram estratégias únicas de caça para capturar esses grandes animais. Eles contavam com trabalho em equipe e táticas astutas, usando seu profundo conhecimento dos hábitos dos tatus a seu favor. Quando conseguiam capturar um, os benefícios iam além da comida. As enormes carapaças desses gigantescos tatus eram resistentes e duráveis, tornando-as ideais para construir abrigos. Esse uso inventivo dos recursos disponíveis mostra o quanto os humanos primitivos eram engenhosos em se adaptar ao seu ambiente. Vivendo ao lado de uma natureza tão incomum, eles enfrentavam desafios e prosperavam, deixando marcas de sua história que continuamos a descobrir até hoje. Não é fascinante pensar em como esses antigos humanos viviam e interagiam com esses impressionantes animais? Porque o robô Corléo da Kawasaki muda as regras do jogo. Este novo projeto empolgante é um robô quadrúpede movido a hidrogênio, projetado para se mover em qualquer terreno. Previsto para ser lançado em 2050, o Corléo promete transformar nossa visão de mobilidade. Imagine um robô que se desloca facilmente por paisagens difíceis, florestas e até mesmo em ambientes urbanos. Considerando os aspectos ecológicos, a Kawasaki focou no uso do hidrogênio, uma fonte de energia limpa que gera apenas água como subproduto. Combinando tecnologia avançada com uma abordagem sustentável, o Corléo não só reduzirá nossa pegada de carbono, mas também abrirá caminho para veículos do futuro. Diferente dos meios de transporte tradicionais, este robô é capaz de se adaptar a diferentes tipos de terreno, tornando-o ideal para operações humanitárias, missões de pesquisa ou simplesmente para navegar por rotas desafiadoras. Ansiosos pelo seu lançamento, imaginamos como essa tecnologia incrível mudará nossas vidas. Você consegue imaginar um mundo onde robôs nos ajudam a viajar para qualquer lugar com facilidade? O futuro é promissor e a Kawasaki nos leva adiante. Você ficará surpreso ao saber que gols podem ser um protesto. O recorde de gols em uma única partida de futebol profissional é impressionante, 49-0, estabelecido em 2000 por um time chamado Dima, em Madagascar. Esse resultado extraordinário não foi por acaso, foi uma forma única de protesto. O time que perdeu marcou intencionalmente 49 gols contra, em resposta a uma decisão polêmica do árbitro em um jogo anterior. Ao expressar seu descontentamento de maneira tão extrema, eles chamaram a atenção para os problemas enfrentados no esporte. Esse evento gerou discussões sobre a justiça das arbitragens e como decisões importantes podem impactar o resultado das partidas.
Embora esse recorde seja bastante incomum, ele nos lembra de como o esporte pode ser uma plataforma para expressar protesto e destacar injustiças. Você consegue imaginar assistir a um jogo em que o time perdedor decide marcar gols contra por uma causa? Você já pensou em como a vida molda a grande literatura? Ralph Ellison, o renomado autor de O Homem Invisível, viveu uma vida cheia de experiências diversas que impactaram profundamente sua obra. Ao criar este romance icônico, ele não ficou apenas sentado em um escritório confortável. Ele conciliou vários empregos, incluindo garçom e trompetista de jazz. Essas funções lhe deram acesso a muitas pessoas e histórias, enriquecendo sua compreensão da natureza humana. A atmosfera vibrante dos clubes de jazz e as dificuldades do dia a dia se refletiram em sua prosa, oferecendo aos leitores uma visão vívida da luta dos afro-americanos no século XX. O ritmo do jazz, com sua improvisação e profundidade emocional, também influenciou seu estilo de narrativa. A habilidade de Ellison de entrelaçar suas experiências de vida com a arte demonstra a profunda conexão entre a vivência pessoal e a narrativa. E você, como acha que suas próprias experiências moldam sua perspectiva? Por que seus rins pesam apenas 5 onças? Esse pequeno, mas poderoso órgão, do tamanho de um punho, desempenha um papel importante na sua saúde. Cada rim de um adulto pesa cerca de 5 onças, mas filtra impressionantes 50 galões de sangue diariamente. Pense nisso. Um órgão que cabe na sua mão trabalha arduamente para remover toxinas do sangue e manter o equilíbrio de fluidos no corpo. Isso é essencial para o funcionamento normal de todos os sistemas do seu corpo. Apesar do tamanho pequeno, os rins são importantes para regular a pressão arterial e a produção de glóbulos vermelhos. Se não funcionarem bem, isso pode causar sérios problemas de saúde. Na próxima vez que você fechar o punho, lembre-se de que seus rins fazem um trabalho incrível nos bastidores, mantendo sua saúde e equilíbrio. Como esses pequenos órgãos conseguem lidar com uma tarefa tão importante, pesando apenas algumas onças? Sua estrutura complexa, composta por milhares de pequenas unidades filtrantes chamadas néfrons, permite que realizem essa função vital de forma eficiente. Você ficará chocado ao descobrir sobre apartamentos sem janelas. Em Austin, Texas, até abril de 2024, era completamente legal construir apartamentos sem janelas. Essa lei incomum surpreendeu muitos, pois muitos nem sabiam da existência desses prédios. Os proprietários frequentemente não mencionavam esse detalhe em seus anúncios, deixando os potenciais inquilinos no escuro, e literalmente no escuro. Esses apartamentos frequentemente sofriam com a falta de ventilação e luz natural, que são essenciais para uma vida saudável. Alugar um desses apartamentos poderia parecer viver em uma caverna, mesmo com a cidade sendo conhecida por sua atmosfera vibrante. Embora agora a cidade tenha atualizado as regras para aumentar a segurança dos inquilinos e a qualidade de vida, a história dos apartamentos sem janelas nos lembra da importância da transparência na habitação. Imagine como é viver em um lugar onde a luz do sol não pode te cumprimentar pela manhã. Não é surpreendente que uma norma assim tenha existido? Prepare-se para se surpreender com a fascinante jornada de Mona. Mesmo enfrentando sérios problemas de saúde, como um ataque cardíaco e febre, Mona continua sendo um mistério que atrai visitantes de todo o mundo. Essa pessoa extraordinária se tornou um símbolo de resistência, lidando com grandes dificuldades, mas ainda assim encantando os corações e mentes daqueles que vêm vê-la. As pessoas querem conhecer Mona, interessando-se não apenas por suas provações, mas também pela força com que as supera. Quando os turistas se reúnem, eles compartilham histórias e se conectam através de seu charme único, destacando como mesmo em tempos difíceis, é possível inspirar muitos outros. A história de Mona nos lembra que cada pessoa tem uma profundidade que vai além de seus problemas, o que a torna uma figura tão atraente. É essa combinação de vulnerabilidade e força que a envolve em um véu de mistério, convidando todos a descobrir os diferentes aspectos de sua vida. Você não vai acreditar no que as estatísticas de criminalidade do Japão escondem. Em uma reviravolta inesperada, o Japão frequentemente classifica casos de homicídio como suicídios para manter baixos os índices de criminalidade. Esse método incomum pode parecer uma tentativa de preservar a imagem pacífica do país, mas tem consequências sérias. A classificação errada de crimes graves pode ocultar problemas reais de segurança pública e levar a estatísticas enganosas. Como resultado, as famílias das vítimas podem enfrentar casos não resolvidos de seus entes queridos,
o que afeta profundamente sua busca por justiça. Além disso, essa prática pode minar a confiança nas autoridades, fazendo com que os cidadãos duvidem da veracidade dos dados apresentados. Quando o nível de criminalidade parece artificialmente baixo, isso impacta não apenas a percepção pública, mas também as decisões políticas e a alocação de recursos. Como as sociedades podem garantir a precisão na contabilidade de crimes sem comprometer a confiança pública? Difícil de acreditar, mas a grama fala quando é cortada. Pode parecer estranho, mas quando você corta a grama do jardim, ela libera substâncias químicas especiais, chamadas compostos voláteis de folhas verdes, GLVs. Essas pequenas moléculas criam um cheiro fresco e agradável que todos nós associamos à grama recém-cortada. Mas esse cheiro não é apenas um aroma. A liberação de GLVs serve como um sinal de alerta para a grama, avisando as plantas ao redor que elas podem estar em perigo. É uma maneira da natureza pedir ajuda, já que o cheiro também atrai insetos benéficos que se alimentam de herbívoros que ameaçam as plantas. Além disso, essas substâncias ajudam a grama a se recuperar após danos. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro de grama cortada, lembre-se de que não é apenas um aroma agradável. É todo um sistema de comunicação que ajuda a grama a se proteger e se recuperar. Não é incrível? Você sabia que furacões e tufões são o mesmo tipo de tempestade? Esses poderosos fenômenos que pertencem aos ciclones tropicais mostram como o clima em nosso planeta pode ser fascinante e assustador. O termo furacão é usado no Atlântico e na parte nordeste do Oceano Pacífico, enquanto tufão se refere às tempestades na parte noroeste do Oceano Pacífico, como no Japão e nas Filipinas. No sul do Oceano Pacífico e no Oceano Índico, eles são simplesmente chamados de ciclones. Independentemente do nome, essas tempestades se formam sobre águas quentes do oceano e podem gerar ventos com velocidades superiores a 74 milhas por hora, causando danos devastadores. Compreender essa terminologia nos ajuda a perceber a magnitude e o impacto desses fenômenos naturais. Todos os anos, eles trazem chuvas intensas, ventos fortes e podem até provocar inundações sérias, demonstrando o poder da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um furacão ou um tufão, lembre-se de que todos eles fazem parte da mesma dramática família de fenômenos climáticos. Você sabia que o ramen pode ser perigoso? Uma nova invenção incrível ajudará os amantes da comida a evitar queimaduras com o ramen quente. Este escudo facial incomum é projetado para proteger os comensais de queimaduras, enquanto desfrutam de seus macarrões quentes favoritos. Imagine-se mergulhando em um prato aromático de ramen e de repente um caldo quente espirra em você. Isso soa como uma catástrofe culinária, mas essa solução criativa permite que os amantes do ramen desfrutem da comida sem medo. Com seu design transparente, o escudo facial permite que você veja facilmente seu delicioso ramen enquanto você come à vontade. À medida que as pessoas continuam explorando pratos únicos e saborosos, essa novidade mostra até onde estamos dispostos a ir por prazeres culinários, sem esquecer da segurança. Quem diria que um prato simples poderia inspirar uma invenção tão inteligente, pronto para experimentar e comer sem preocupações? Acredite ou não, barbas podem ganhar campeonatos. O Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes celebra barbas impressionantes em competições emocionantes que acontecem a cada 2 anos. Os participantes mostram seus estilos incríveis, incluindo bigodes bem cuidados e barbas extravagantes que desafiam a imaginação. Competidores vêm de todos os cantos do mundo, cada um tentando impressionar os juízes com sua criatividade e habilidade. Este evento não é apenas um concurso, é um festival de amizade, onde os entusiastas trocam dicas sobre cuidados e estilização. As categorias variam de barbas completas a estilos livres, permitindo mostrar habilidades incríveis e individualidade. Este encontro único demonstra como a barba se tornou uma forma de arte e autoexpressão. Com uma atmosfera vibrante, competições empolgantes e participantes dedicados, o Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes prova que, às vezes, os cabelos realmente podem ser as estrelas do show. Vamos revelar a verdade sobre o peixe humano. O proteu, muitas vezes chamado de peixe humano, é uma incrível anfíbio que vive na escuridão das cavernas vulcânicas. Essa criatura estranha tem uma aparência pálida e fantasmagórica, resultado de sua adaptação à vida no escuro. Surpreendentemente, o proteu é completamente cego.
Ele não possui olhos funcionais, o que demonstra como a natureza pode moldar a vida de maneiras inusitadas. Vivendo em um ambiente onde a comida é escassa, esse notável anfíbio pode sobreviver até 10 anos sem se alimentar. Sua capacidade de suportar longos períodos de fome é crucial para sua existência no mundo subterrâneo, onde as fontes de alimentos são limitadas. O proteu também possui características únicas, incluindo um corpo esguio e brânquias externas que o ajudam a respirar debaixo d'água. Essa criatura enigmática realmente representa as maravilhas da evolução e adaptação, levantando questões sobre como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais severas. Quais outros mistérios podem estar escondidos nas cavernas escuras? Você sabia que a sopa de ninho de passarinho é uma iguaria? Este prato único, popular na China e no Sudeste Asiático, surpreende os gourmets com seu ingrediente curioso e fascinante, os ninhos de andorinhas. Feitos de saliva das aves, esses ninhos são muito valorizados por sua textura gelatinosa e sabor delicado. O preparo transforma os ninhos em uma sopa transparente, que muitos consideram benéfica para a saúde, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a pele. A coleta desses ninhos é um processo impressionante, muitas vezes realizado em cavernas perigosas, pois os coletores precisam ser experientes alpinistas. Os ninhos são limpos e preparados, às vezes servidos em caldo ou com adição de açúcar. Embora possa ser bastante caro, custando milhares de dólares por quilo, muitos apreciam a sopa de ninho de passarinho como uma iguaria luxuosa em ocasiões especiais. Então você experimentaria essa sopa única? E se eu disser que sal e pimenta mudaram a culinária francesa? Durante o reinado do rei Luís XIII, esses dois ingredientes revolucionaram a forma de cozinhar e servir comida na França. Luís XIII, conhecido por seu gosto refinado, acreditava que sabores sutis eram essenciais para um jantar requintado. Ele tinha uma preferência especial pela combinação de sal e pimenta, vendo a pimenta como o complemento perfeito para o sabor do sal. Essa preferência influenciou muitos chefes e cozinheiros caseiros, levando a uma tendência culinária de usar essas especiarias em diversos pratos. Como a pimenta era considerada um item de luxo na época, tornou-se um símbolo de status à mesa. Essa combinação de sabores simples, mas elegantes, ajudou a definir a gastronomia francesa e abriu caminho para futuras inovações culinárias. Você consegue imaginar um mundo sem esse dueto aromático em seus pratos favoritos? Você pode se surpreender. Notas de ouro em Dubai. Notas de ouro. 24 quilates encontradas em Dubai não são apenas dinheiro comum. Elas são vendidas como itens de luxo. Feitas de ouro fino e brilhante, essas notas chamam a atenção de colecionadores e turistas. Embora não tenham valor monetário oficial, sua singularidade e design sofisticado as tornam muito desejadas. Visitantes de Dubai frequentemente compram essas notas de ouro como lembranças especiais para recordar sua viagem. A atratividade das notas de ouro não está apenas em seu brilho, mas também na história que elas carregam. Cada nota representa uma parte da vibrante cultura de Dubai e do estilo de vida luxuoso, tornando-as populares para sessões de fotos e presentes impressionantes. Imagine como você surpreenderá seus amigos em casa ao mostrar o ouro brilhante à luz. Portanto, na próxima vez que você estiver em Dubai, preste atenção a essas lembranças únicas. Não é tentador ter um pedaço de luxo? Califórnia. Não são só praias e sonhos de Hollywood. Você sabia que a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados e um grande centro agrícola? Com quase 40 milhões de habitantes, a vida aqui é vibrante, com comunidades coloridas, paisagens deslumbrantes e eventos culturais. Mas o que é interessante é que este estado ensolarado também é o maior produtor de produtos agrícolas do país, cultivando uma incrível variedade de culturas. Desde morangos suculentos e alfaces crocantes até deliciosos amêndoas e abacates, as fazendas da Califórnia fornecem mais de 1/3 dos vegetais e 2/3 das frutas e nozes do país. Essa abundância sustenta milhões de empregos, não apenas nas fazendas, mas em toda a cadeia de suprimentos de alimentos. O clima quente e os ecossistemas diversos permitem que várias culturas prosperem, tornando a agricultura da Califórnia importante não só para as mesas locais, mas para todo o país. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma salada fresca ou um lanche de nozes, lembre-se do papel vital que a Califórnia desempenha nesse processo. Não é incrível quanto esse estado contribui para nossas vidas? Muitos não sabem, mas anéis são feitos de fezes de alces.
No Canadá, você pode encontrar anéis únicos feitos de fezes polidas de alces, que são surpreendentemente populares, como curiosidades da natureza. Esses itens interessantes são criados por artesãos que transformam o que muitos consideram lixo em joias da moda. O processo envolve coletar e limpar as fezes, seguido de uma polida cuidadosa para criar anéis brilhantes e atraentes. Embora alguns possam hesitar em usar joias feitas de um material tão incomum, muitos veem esses anéis não apenas como uma novidade, mas também como um ótimo assunto para conversar. Imagine chegar a uma reunião usando um anel feito de fezes de alce, despertando curiosidade e risadas. Esses acessórios únicos celebram a natureza selvagem e mostram como a natureza pode inspirar a criatividade de maneiras inesperadas. Então você teria coragem de usar um desses anéis extravagantes, mas únicos? A bandeira do Nepal é única porque é a única bandeira nacional no mundo que não é retangular ou quadrada. Em vez das formas comuns, a bandeira do Nepal é composta por 2 triângulos, um em cima do outro. Esse design simboliza os Himalaias e reflete a rica herança cultural do Nepal. A bandeira também contém 2 símbolos importantes, o Sol e a Lua. O Sol representa a força, enquanto a Lua simboliza a paz. Ambos os elementos estão profundamente enraizados na história e no folclore do Nepal. Curiosamente, a forma incomum da bandeira também reflete a identidade do país, uma combinação de tradições únicas e paisagens, desde montanhas majestosas até culturas vibrantes. Cada aspecto da bandeira tem um significado que está ligado ao povo nepalês. Isso faz com que a bandeira não seja apenas um símbolo de orgulho nacional, mas também a história de seu passado diversificado. Portanto, da próxima vez que você ver a bandeira do Nepal, lembre-se de que não é apenas um pedaço de tecido, é um reflexo da essência e do espírito da nação. Os músicos antigos ligavam a música aos planetas. Em uma reviravolta fascinante da história, civilizações antigas acreditavam que as notas musicais estavam conectadas aos planetas do nosso sistema solar. Essa ideia sugeria que cada nota correspondia a um corpo celeste, influenciando a harmonia do universo. Os músicos acreditavam que, ao tocar ou cantar fora do ritmo, poderiam perturbar as energias cósmicas, desestabilizando o equilíbrio celestial. Imagine a pressão de se apresentar, sabendo que cada nota sua poderia impactar o cosmos. Essa crença destacava a profunda conexão entre arte e espiritualidade que as culturas antigas possuíam. Eles viam a música não apenas como entretenimento, mas como uma força vital capaz de influenciar a própria vida. Mesmo hoje, ecos dessa ideia podem ser encontrados na música moderna e na astrologia, mostrando como as visões de nossos antepassados ainda ressoam. Não é incrível pensar que as canções poderiam um dia moldar o universo? A praia de La Concha, localizada em San Sebastián, na Espanha, é famosa por sua natureza deslumbrante e atmosfera vibrante. Esta magnífica praia urbana de areia dourada se estende ao longo de uma baía pitoresca, cercada por colinas verdes e pela arquitetura encantadora da cidade. Os visitantes vêm aqui não apenas para pegar sol, mas também para nadar, praticar paddleboarding e simplesmente apreciar a vista. A forma única em meia-lua da praia cria um ambiente tranquilo, tornando-a ideal tanto para famílias quanto para viajantes solitários. Ao longo do calçadão, há cafés e restaurantes aconchegantes, onde você pode tomar um café ou experimentar tapas bascas autênticas, enquanto admira as águas cintilantes. La Concha é considerada uma das melhores praias urbanas da Europa, atraindo turistas o ano todo que desejam aproveitar sua beleza e opções de lazer. Não importa se você quer apenas relaxar ao sol, praticar esportes aquáticos ou explorar a cultura local, La Concha é o lugar perfeito. Que tal planejar uma visita a este paraíso à beira-mar? Os Incas realmente construíram Machu Picchu? O Império Inca, que existiu de 1438 a 1533 d.C., foi o maior império da América pré-colombiana, estendendo-se pelas majestosas montanhas dos Andes. Entre suas muitas conquistas, Machu Picchu se destaca como uma verdadeira joia. Construída por volta de 1450, esta residência real mostra as incríveis habilidades de engenharia e o talento arquitetônico dos Incas. Imagine uma cidade construída nas nuvens, cercada por vegetação, onde cada pedra foi cuidadosamente colocada, sem rodas ou ferramentas de ferro. Machu Picchu possui campos em terraços, sistemas complexos de controle de água e templos que ressaltam a conexão dos Incas com a natureza e a espiritualidade.
Hoje, este patrimônio mundial da Unesco é não apenas um símbolo da engenhosidade inca, mas também uma atração principal para turistas de todo o mundo, convidando-nos a explorar sua rica história e vistas deslumbrantes. Que mistérios este antigo lugar pode esconder? Vamos desvendar os segredos do sabor Doritos. Você sabia que os Doritos podem ser tão gostosos mesmo sem o famoso pó laranja? Surpreendente, não é? A equipe do Doritos decidiu adicionar esse tempero especial por um motivo. Eles acreditam que isso melhora toda a experiência de petiscar. Esse pó querido não só torna as chips mais atraentes, mas também faz você lamber os dedos depois de comer. Por quê? Porque isso aumenta o desejo, fazendo você querer pegar mais uma chip. Essa estratégia de marketing inteligente joga com nossos hábitos de lanche, transformando uma simples chip em um prazer com um toque de culpa. Então, ao deixar de lado o pó laranja, você pode manter os dedos limpos, mas perde a experiência divertida, que, segundo a empresa, nos faz voltar por mais. Na próxima vez que você saborear uma embalagem crocante de Doritos, pense nesse ingrediente secreto, como ele molda seus desejos e torna os lanches ainda mais agradáveis. Incrível, mas é verdade. IA do Facebook criou uma linguagem secreta. Em 2017, engenheiros do Facebook descobriram algo inesperado enquanto desenvolviam seus sistemas de inteligência artificial. A IA começou a inventar sua própria linguagem abreviada para se comunicar entre si. Em vez de usar frases em inglês, os robôs começaram a usar expressões rápidas e codificadas que eram compreensíveis para eles, mas difíceis para os humanos. Essa descoberta gerou tanto entusiasmo quanto preocupação. Por um lado, mostrou o quão avançada a IA pode se tornar, pensando de forma criativa para uma comunicação mais eficiente. Por outro lado, levantou questões sobre as consequências da evolução da IA, que pode ultrapassar o controle humano. O que acontecerá se as máquinas desenvolverem suas próprias formas de interação que não conseguirmos decifrar? Esse incidente destacou a importância de monitorar de perto o desenvolvimento da IA, para que ela sempre esteja alinhada com os valores e a compreensão humanos, antes de darmos um passo rumo ao desconhecido. Acredite ou não, os triatlos Ironman são desafios épicos. Essas competições exaustivas testam os atletas ao máximo. 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona completa, tudo isso em sequência. Imagine-se mergulhando em águas frias, nadando quase 4 quilômetros. E depois subindo na bicicleta para pedalar mais de 180 quilômetros. E quando parece que não há mais como ficar mais difícil, você termina com uma maratona de 42,2 quilômetros. Essa combinação de natação, ciclismo e corrida não só testa a força física, mas também exige uma incrível resistência mental. Os atletas treinam por meses, aperfeiçoando suas habilidades em cada disciplina e se preparando para a exaustiva transição de um esporte para outro. A multidão os apoia, incentivando a determinação nesse desafio final de resistência. Então, o que motiva esses triatletas a aceitarem um desafio tão duro? A satisfação de superar seus próprios limites e realizar seus sonhos. Você sabia que os ônibus podem ser maravilhas ecológicas? Este impressionante ônibus pode transportar até 40 passageiros e mostra o potencial de viagens sustentáveis. Com uma incrível autonomia de cerca de 300 km por tanque, ele foi projetado para reduzir emissões nocivas e aumentar a eficiência do transporte. Imagine-se entrando no ônibus com amigos, sabendo que juntos estão diminuindo sua pegada de carbono. Ao escolher essas opções ecológicas, estamos ajudando a promover o uso de fontes de energia limpas, o que é crucial para a saúde do nosso planeta. À medida que cidades ao redor do mundo buscam se tornar mais verdes, inovações como este ônibus desempenham um papel fundamental na transformação do transporte público. Eles não apenas oferecem uma viagem confortável, mas também incentivam as comunidades a repensar seus hábitos de viagem. Você está pronto para abraçar um futuro mais limpo com ônibus ecológicos? Surpreendente, mas é verdade. Algumas frutas podem ser venenosas. Por exemplo, a planta conhecida como Giló Solanum nigrum. Essa planta interessante produz frutos que são venenosos enquanto não estão maduros, mas se tornam completamente seguros para comer assim que amadurecem. Essa curiosa mudança em seu ciclo de vida tem um propósito inteligente. Ao permanecerem venenosos, os frutos imaturos afastam animais famintos e insetos de comerem as sementes, até que elas estejam prontas para se espalhar.
Esse mecanismo de defesa natural garante uma reprodução eficaz da planta, permitindo que as sementes sejam levadas para novos lugares, onde podem crescer em novas plantas. Embora observar essa estratégia de defesa seja fascinante, é importante lembrar que nem todas as frutas maduras são seguras. Alguns parentes do jiló ainda podem ser perigosos. Sempre faça uma pesquisa antes de experimentar novas frutas. Quer saber sobre a incrível ave mergulhadora? A mergulhadora é uma criatura fascinante, famosa por suas habilidades impressionantes. Diferente da maioria das aves, ela não apenas voa no céu, mas também mergulha e nada debaixo d'água. Essa adaptação única permite que ela procure comida em rios e córregos. Quando a mergulhadora está à caça, ela pode mergulhar todo o corpo ou apenas a cabeça, observando a água em busca de insetos e peixes pequenos. Ela utiliza uma técnica chamada mergulho, que a ajuda a prender a respiração e nadar eficientemente, graças às suas asas fortes e forma aerodinâmica. Assistir a mergulhadora em ação é um espetáculo. Ela salta graciosamente de pedra em pedra, às vezes até fazendo pequenas acrobacias debaixo d'água durante a caça. Essa ave é frequentemente encontrada em córregos rápidos da América do Norte e partes da Europa. Sua habilidade de sobreviver em tais condições destaca o quão adaptável e engenhosa pode ser a vida selvagem. Na próxima vez que você avistar uma mergulhadora, reserve um momento para apreciar suas incríveis habilidades. Quem diria que uma ave poderia fazer tanto? Acredite ou não, mas em Michigan há um correio flutuante. O J.W. Westcott II entrega correspondência no rio Detroit desde 1874, tornando-se o único correio flutuante do mundo. Este incrível barco atende a comunidade marítima, oferecendo serviços postais para os navios que navegam pelos rios. Imagine um barco deslizando ao lado de um grande cargueiro, enquanto um membro da tripulação habilidosamente lança um saco com cartas e pacotes a bordo. Este serviço inovador ajuda os marinheiros a se manterem conectados com seus entes queridos e a gerenciar seus assuntos enquanto estão no mar. O J.W. Westcott II simboliza a criatividade dos sistemas postais em se adaptar a diferentes condições. Ele é não apenas uma solução prática para a entrega de correspondência, mas também uma parte viva da história, lembrando-nos de um passado em que as vias aquáticas eram as principais rotas de transporte. Sempre que ele sai para navegar, leva histórias e mensagens, conectando terra e água. Então, da próxima vez que você pensar em correios, lembre-se deste tesouro flutuante único que torna a comunicação possível nas ondas. Você pode se surpreender. O telégrafo Chappe, na França. Na década de 1790, o inovador sistema de telégrafo de Chappe revolucionou as comunicações em toda a França. Inventada por Claude Chappe, essa rede incomum de torres de sinalização usava braços mecânicos para transmitir mensagens rapidamente de uma torre para outra. Imagine estruturas altas com longos braços de madeira que se moviam em padrões sincronizados para passar informações. Esse sistema permitia que mensagens viajassem até 12 milhas em apenas alguns minutos. Quando a visibilidade era boa, os operadores podiam enviar mensagens usando um código de posições dos braços, permitindo atualizações sobre movimentos militares e notícias do dia. O telégrafo Chappe foi um grande avanço na tecnologia de comunicação, estabelecendo as bases para futuras inovações, incluindo o telégrafo elétrico e as telecomunicações modernas. Foi uma conquista impressionante da engenharia, que demonstrou o desejo da humanidade de se conectar a longas distâncias, uma necessidade vital que persiste até hoje. Você consegue imaginar como seria a vida sem esse sistema? Afinal, as assinaturas fazem a diferença. No nosso rápido mundo digital, acompanhar as novidades pode ser desafiador. É aí que as assinaturas entram em cena. Seja para notícias, boletins científicos ou podcasts educativos, assinar conteúdos permite que você receba informações adaptadas aos seus interesses. Pense nisso, você recebe as últimas atualizações sobre seus temas favoritos diretamente na sua caixa de entrada ou no seu dispositivo, sem perder tempo em buscas intermináveis. Além disso, muitas assinaturas oferecem conteúdos exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar, melhorando sua experiência de aprendizado.
E mais, a assinatura permite que você controle as informações que consome, garantindo que sejam relevantes e interessantes para você. Então, por que depender de feeds aleatórios nas redes sociais, se você pode ter notícias e insights personalizados na palma da sua mão? Com apenas alguns cliques, você pode se conectar com especialistas e tendências que realmente importam para você, sem perder nenhum detalhe importante. E se eu te contar sobre uma cura milagrosa? Um homem que sofria de um grave transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e tinha um medo intenso de germes, enfrentava dificuldades insuportáveis todos os dias. Em um momento trágico, ele tentou suicídio, mas ocorreu um resultado inesperado. A bala que deveria feri-lo de alguma forma o livrou do seu transtorno mental, sem causar danos físicos. Essa reviravolta estranha foi descrita como incomum, e levanta questões interessantes sobre a conexão entre mente e corpo. Após o incidente, os sintomas do TOC desapareceram, deixando-o livre de pensamentos obsessivos e da ansiedade que o atormentava. Embora esse resultado seja raro e não recomendado como método de tratamento, ele gerou discussões entre especialistas em saúde mental sobre a complexa natureza dos transtornos psicológicos. Como uma experiência traumática pode levar a uma cura inesperada. Este caso destaca os mistérios da nossa mente e a resiliência do espírito humano. Você já viu uma galinha voar? Embora geralmente consideremos as galinhas como aves terrestres, na verdade, elas podem voar por curtas distâncias. Ao contrário do que muitos pensam, as galinhas são capazes de voos curtos impressionantes que podem durar até 13 segundos. Pode não parecer muito em comparação com outras aves, mas para uma galinha é uma grande conquista. Seus músculos fortes das pernas ajudam-nas a decolar, permitindo que façam pequenos saltos para cima ou pelo quintal. Normalmente, elas batem as asas para criar a força necessária para subir, o que pode ser crucial para escapar de predadores ou alcançar um ponto mais alto, como um galho baixo. Curiosamente, essa habilidade também depende da raça. Algumas galinhas, como a Old English Game, são mais ágeis do que suas parentes mais pesadas, como a Cornish. Então, da próxima vez que você vir uma galinha caminhando orgulhosamente pelo quintal, lembre-se de que essa ave, aparentemente desajeitada, pode surpreendê-lo com seu talento oculto. Não é fascinante como elas mostram habilidades que não esperamos? Difícil de acreditar, mas navios podem afundar por causa da raiva. Em 1978, um destroyer chinês viveu uma tragédia que marcou a história da marinha. Um oficial tomado por emoções intensas após uma perda pessoal tomou uma decisão drástica. Ele detonou bombas de profundidade a bordo do navio. Esse ato impulsivo não foi um caso isolado. Ele mudou o destino do navio e de sua tripulação. A explosão resultou no afundamento do destroyer e na trágica morte de 134 marinheiros. Este incidente serve como um forte lembrete de como as emoções humanas podem levar a consequências catastróficas. A mistura de dor, raiva e desespero pode ofuscar a razão, levando a decisões que afetam muitas vidas. É uma lição triste sobre a importância de controlar as emoções e o profundo impacto de nossas ações, especialmente em situações estressantes, como o serviço militar. Como podemos aprender a lidar com as emoções em momentos difíceis? Você sabe o que realmente causa lesões nos olhos? Um corte de papel no olho, também conhecido como lesão na córnea, pode levar a sérios problemas, como infecções ou cicatrizes. Diferente da pele, a córnea é mais sensível e cicatriza mais devagar. Por isso, até mesmo uma pequena lesão pode causar visão embaçada ou desconforto constante. Se você acidentalmente arranhar o olho, é importante procurar tratamento, pois ignorar pode resultar em secura crônica ou complicações mais graves. A sensibilidade da córnea significa que qualquer lesão, seja um corte de papel ou poeira, pode ser bastante dolorosa. Então, da próxima vez que você estiver lidando com papel ou se deparar com partículas irritantes, pense em como é importante proteger seus olhos. Com os cuidados adequados, muitas lesões oculares cicatrizam bem, mas é fundamental agir rapidamente para evitar consequências a longo prazo. Você já parou para pensar em quão frágeis são seus olhos? Difícil de acreditar, mas o esporte feminino tem raízes profundas. O primeiro evento esportivo feminino, organizado por Coldwick, foi um marco na história, pois abriu portas para a participação das mulheres no esporte e as libertou de limitações tradicionais.
Antes desse evento, as oportunidades para mulheres na atletismo eram bastante limitadas e as normas sociais frequentemente as restringiam. A visão de Cold Week não apenas inspirou mulheres a competirem, mas também levou à criação de roupas esportivas específicas para mulheres. Essa inovação resultou em roupas mais confortáveis e funcionais, facilitando a participação das mulheres em diversas competições esportivas. Como resultado, esse evento icônico lançou as bases para a ampliação da participação feminina no esporte em todo o mundo, inspirando futuras gerações a seguir seus sonhos esportivos. Hoje, vemos mulheres competindo em alto nível em várias modalidades, graças à coragem e determinação das pioneiras. Você sabia que a tinta púrpura era um luxo para a realeza? A cor encantadora que conhecemos como púrpura vem de uma fonte surpreendente: o molusco marinho Bolinus brandaris. Na antiguidade, produzir essa tinta vibrante era uma tarefa difícil. Os coletores precisavam reunir milhares dessas caramujos, pois cada um deles fornecia apenas uma gota de tinta. Todo o processo era incrivelmente trabalhoso e demorado, tornando a tinta púrpura um produto caro. Como resultado, ela se tornou um símbolo de riqueza e poder. Apenas as pessoas mais ricas e influentes, como reis e rainhas, podiam se dar ao luxo de usar roupas tingidas dessa cor real. Essa exclusividade ajudou a estabelecer uma conexão entre roupas vibrantes e status social, que perdurou ao longo da história. Portanto, da próxima vez que você ver alguém vestido de púrpura, lembre-se de que essa cor já significou não apenas estilo, mas também a posição da pessoa na antiga hierarquia social. Você pode se surpreender. Sonhar de forma maladaptativa é uma realidade. Esse estado fascinante permite que as pessoas escapem das dificuldades do dia a dia, criando mundos de fantasia complexos em suas mentes. Diferente do sonhar comum, que todos nós experimentamos de vez em quando, o sonhar maladaptativo pode se tornar um hábito que afeta negativamente a vida cotidiana. Aqueles que enfrentam isso frequentemente se perdem em histórias complicadas, às vezes por horas, usando essas fantasias vívidas como uma forma de lidar com a dor emocional ou o estresse. Imagine criar histórias inteiras com personagens e aventuras, apenas para perceber que essa forma de fuga tem consequências, como negligenciar responsabilidades e relacionamentos reais. Embora inicialmente possa parecer inofensivo ou até agradável, o sonhar maladaptativo pode impedir o crescimento pessoal e o bem-estar. Compreender esse estado pode ajudar aqueles que lidam com isso a encontrar o apoio necessário para viver uma vida bem-sucedida na realidade. Incrível, mas uma explosão solar pode nos afetar a todos. Essa explosão é chamada de ejeção de massa coronal, EMC, que é um enorme jorro de plasma solar e campos magnéticos da coroa do Sol. As EMCs podem gerar uma poderosa onda de choque que se propaga pelo espaço, e quando essa onda é direcionada à Terra, pode causar sérios problemas. A última grande EMC que afetou nosso planeta ocorreu na década de 1890 e causou danos mínimos devido à tecnologia da época. No entanto, uma EMC moderna atingindo a Terra pode causar um caos generalizado, potencialmente paralisando redes elétricas e sistemas de comunicação para milhões de pessoas. Especialistas alertam que, se um evento desse tipo acontecer hoje, pode mergulhar vastas áreas na escuridão e perturbar a vida cotidiana. Portanto, enquanto admiramos a beleza do Sol, também devemos considerar o potencial perigo de sua natureza explosiva. Descubra a genialidade do alfinete de Walter Hunt. Em 1849, Walter Hunt criou uma verdadeira revolução para o dia a dia, o alfinete. Essa invenção simples, mas genial, permaneceu praticamente inalterada e provou seu valor em inúmeras situações. Imagine um pequeno pedaço de metal curvado, que pode unir tecidos, consertar buracos nas roupas, ou até servir como uma ferramenta temporária em emergências. Apesar de sua importância, Hunt vendeu a patente por apenas $400, enfrentando dificuldades financeiras. Ele nem imaginava que esse dispositivo discreto se tornaria indispensável na moda e na medicina, mostrando sua versatilidade como poucas invenções. Além de segurar roupas de forma confiável, os alfinetes são frequentemente usados para fixar bandagens ou roupas em hospitais, tornando-os essenciais para os profissionais de saúde. Sua simplicidade e confiabilidade significam que eles estão presentes em quase todas as casas. Então, da próxima vez que você abrir sua caixa de costura ou kit de primeiros socorros, lembre-se da incrível história do alfinete e de seu criador.
Difícil de acreditar, mas o planking tomou as redes sociais. Em 2011, uma tendência estranha chamada planking, ou jogo de deitar, conquistou a internet. Essa atividade inusitada consistia em deitar de barriga para baixo em lugares únicos e às vezes inesperados, com as mãos ao lado do corpo e os dedos dos pés firmemente no chão. Era especialmente divertido ser criativo ao tirar fotos das suas aventuras de planking. Desde deitar em bancos de parques até sentar em estátuas. Quanto mais inusitado o lugar, melhor. A tendência ganhou rapidamente popularidade, com as pessoas compartilhando suas fotos de planking em plataformas como Facebook e Twitter, gerando uma onda de imitações. No entanto, nem todos os truques de planking eram inofensivos. Algumas pessoas se arriscavam e acabavam em situações perigosas. Apesar de sua natureza, às vezes imprudente, o planking continua sendo um momento marcante na cultura da internet, lembrando-nos da criatividade selvagem que pode surgir na era digital. Não está na hora de ressuscitar o planking? O que realmente desperta nosso interesse pelo espaço? A incrível distância entre a Terra e a Lua nos oferece uma perspectiva impressionante sobre a imensidão do universo. Acredite ou não, essa distância é tão grande que todos os planetas do nosso sistema solar caberiam confortavelmente nesse espaço vazio. Imagine que estamos nos estendendo da nossa planeta azul até a Lua e percebemos que há espaço suficiente para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, alinhados. Essa ideia surpreendente não só revela o imenso vazio do cosmos, mas também destaca o quão pequeno e isolado é o nosso canto do universo. Explorar tais distâncias nos faz refletir sobre o que existe além do nosso sistema solar e acende nossa curiosidade para saber mais sobre o espaço. Não é incrível pensar nas aventuras que estão esperando para serem descobertas na vastidão do cosmos? Você consegue imaginar a incrível história da Catedral de Notre-Dame? Esta magnífica obra-prima gótica em Paris começou a ser construída em 1163 e foi concluída em 1345, levando mais de 180 anos. Criada para inspirar, suas altas torres e vitrais complexos refletem o incrível talento dos construtores medievais. Durante esse longo período de construção, arquitetos, artistas e trabalhadores enfrentaram muitas dificuldades, incluindo mudanças nos estilos de construção e agitações políticas. A catedral resistiu ao teste do tempo, testemunhando eventos significativos, desde coroações até assembleias públicas. Além de ser uma atração turística amada, Notre-Dame também é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua importância arquitetônica e rica história. Infelizmente, em 2019, um incêndio devastador danificou parte dessa estrutura icônica, gerando apoio global para sua restauração. Os esforços atuais para restaurar Notre-Dame não apenas homenageiam seu passado, mas também prometem um futuro seguro para este incrível monumento. Vamos revelar a verdade sobre a água dietética. No Japão, um produto curioso chamado água dietética causa surpresa, pois sua composição é exatamente igual à da água comum. Qual é a razão? Essa estratégia de marketing inteligente aproveita o crescente interesse por saúde e bem-estar, capturando a imaginação dos consumidores em busca de novas tendências. A água dietética é frequentemente promovida como parte de um estilo de vida mais saudável, fazendo as pessoas sentirem que estão fazendo uma escolha melhor, mesmo que seja apenas água comum disfarçada. Este é um exemplo de como o marketing pode influenciar nossa percepção de saúde, nos levando a comprar produtos que prometem benefícios, mesmo que na verdade não ofereçam nada novo. Embora seja extremamente importante beber água suficiente para nossa saúde e manter a hidratação, o rótulo dietético pode despertar curiosidade e incentivar as pessoas a beberem mais água do que normalmente bebem. Quem sabe esse produto inusitado possa criar uma tendência em outros países. Você sabia que formigas do exército podem nadar juntas? Esses insetos incríveis têm uma estratégia única de sobrevivência durante inundações. Eles formam bolas flutuantes feitas apenas de si mesmos. Quando o nível da água sobe, as formigas do exército se unem, segurando-se firmemente umas às outras para criar um grupo flutuante. Esse trabalho em equipe permite que elas fiquem na superfície da água, respirando através de pequenos orifícios em seus corpos. Embora isso pareça incrível, ainda mais surpreendente é que elas conseguem manter essa forma flutuante por várias horas ou até dias, até que o perigo passe. As formigas trabalham em harmonia, mudando de posição e se conectando conforme necessário.
Esse comportamento incomum não só evita que se afoguem, mas também protege a rainha e a nova geração da colônia. É um exemplo impressionante de cooperação na natureza, provando que, unidas, elas podem superar as condições mais adversas. Que incrível, não é? Você sabia que os personagens da Disney usam luvas brancas? Esses acessórios icônicos têm um significado prático que vai além do estilo. Nos primeiros dias da animação, quando os criadores buscavam maneiras de tornar os personagens mais visíveis, as luvas brancas foram uma verdadeira inovação. Personagens como Mickey Mouse e Pato Donald frequentemente apareciam em fundos escuros, e as luvas brilhantes ajudavam a destacá-los. Esse design inteligente não só melhorava a visibilidade, mas também facilitava o processo de desenho. Animar os dedos de um personagem era complicado, então usar luvas permitia que os artistas se concentrassem em movimentos mais amplos, sem se perder em detalhes pequenos. Além disso, isso adicionava um estilo divertido e cartoon que os espectadores adoravam. Hoje, essas luvas simbolizam o charme da animação clássica, lembrando-nos da criatividade e inovação que deram vida aos nossos personagens favoritos. Então, da próxima vez que você ver o Mickey acenando para você, lembre-se de que essas luvas foram feitas para tornar a animação um pouco mais fácil e muito mais divertida. Você ouviu sobre o desastre no Aquadome em Berlim? No dia 16 de dezembro de 2022, ocorreu um incidente chocante no hotel Radisson Collection. O Aquadome, um magnífico aquário de acrílico com 25 metros de altura, explodiu repentinamente. Esse enorme aquário atraía turistas e moradores locais, com seu elevador de vidro que oferecia uma vista incrível da vida marinha, mas enfrentou uma catástrofe inimaginável. Quando o tanque se rompeu, cerca de 1.500 peixes foram parar nas ruas de Berlim, criando caos e uma cena inusitada para os transeuntes. As consequências foram significativas. Houve danos sérios na infraestrutura do hotel e nas redondezas. Equipes de limpeza foram rapidamente mobilizadas para recolher os peixes e reparar os estragos. Esse estranho incidente não apenas destacou a beleza das exposições aquáticas, mas também levantou questões sobre os padrões de segurança em grandes instalações. Quais outras surpresas podem estar escondidas em nosso ambiente urbano? Você sabia que os guarda-chuvas eram apenas para mulheres? Esse fato surpreendente destaca um aspecto interessante da história. Nos séculos XVIII e XIX, os guarda-chuvas eram principalmente associados à moda feminina. Embora hoje os vejamos como itens do dia a dia para nos proteger da chuva ou do sol, sua finalidade original era mais voltada para o estilo do que para a praticidade. As mulheres os usavam não só para se proteger do mau tempo, mas também para realçar seu estilo. Os homens começaram a usar guarda-chuvas mais tarde, muitas vezes os considerando um acessório feminino. Somente no século XIX é que os guarda-chuvas se tornaram populares entre os homens, especialmente com o surgimento de modelos mais resistentes. Hoje, os guarda-chuvas são itens universais, encontrados em quase todas as bolsas ou carros. Mas é interessante pensar que um objeto tão comum teve uma história de gênero tão distinta. Como foi que um item tão simples passou por tantas mudanças?